Bora. Fala, Rodney. E aí? Beleza? Começar segundona aí, segunda noite aí, escutando Ratos. Aí é bom, hein? Caraca, mano. Já pra dormir com a orelha aquecida. E aí? Mas, mas, mas é boa essa trilha sonora aí porque deu uma movimentada legal. Tamo animado, deu adrenalina aí no Bitcoin. No Bitcoin. Deu, Hoje, deu. hoje, 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 hoje. Hoje Su- foi, Subiu. hoje Será que. foi bom. Acho que foi o Ratos que foi subir. É, o pessoal que tá vendo deve estar pensando assim, pô, que esses loucos aí ficam escutando essas bandas aí e fica falando de economia, né? Na Pô, verdade, mó contrassenso, pô. é que eu e o Edu a gente gosta de Axé Blonde. É que não lança disco há muito tempo. É, E aí a gente fica ouvindo o que tá lançando, né? né? Eu tô esperando, anos que eu tô esperando o disco novo da Débora Blando. E eu quase que eu falei que é da Suzana, mas da Rosana, lembra? Da Como Rosana. uma deusa. Nossa senhora, meu Deus. Pô, cara, mas a gente é do rock and roll há muito tempo. E Hum, não adianta, a gente conhece isso tudo. ixi, A Débora Blando, a Rosana, Lobão. o Lobão. O que que você acha do Lobão? A questão é qual Lobão, né? Porque o Qual Lobão Lobão, ele é uma pessoa de né? várias facetas. Ah, tem aquele CD lá, eu não sei se é o nome dele, A Vida é Doce, lembra que ele deu que ele vendeu o CD na banca, lembra? Aham. Ele tava tentando já subverter as gravadoras, né? Aquele CD eu acho legal, mano, eu escutei bastante aquilo lá. Ah, mas, Mas assim, uma mas, coisa muito isolada, assim, na carreira dele não acompanhei, não. mas eu acho que é uma coisa muito louca, assim, por exemplo, a liberdade 100%, né? Por mais que ele fosse um artista, mesmo naquela época, já com nome, né? Com peso de poder falar, eu quero fazer um som desse e tal, dependia da gravadora lançar, né? Sim. Naquele momento ele se rebela ali. Não, Eu acho que. foi legal essa sacada que ele deu aí. E se a gravadora tivesse entendido, eles não teriam quebrado, né? Quer dizer, Hum, quebrado. hum. Uma empresa daquele tamanho quebrar, né? Se percebe que vai dar alguma coisa errada, compra tudo e. Pô, mas na época não tinha, Não pô, tá tinha, mas, doido? mas cadê a visão? Cadê a visão do É, mercado? investir numa coisa que não existia ainda, né? Visão futura. É muito louco. Mas, cara, mas é isso, assim, a gente. Não tem quase a ver, né, Edu? O Não, som que a é, gente ouve com uma do. é a contradição total, né? Estamos do aqui, estamos aqui falando de ganhos exponenciais, exploração, capitalismo e a música que a e gente ouviu era Alerta Antifascista. então. Do né, Necropolítica. Não, o Hum, disco novo. é, Aliás, tem- escutem, porque, caraca, tá muito bom. Muito bem gravado, o som tá muito legal. Eu só escutei uma música, então essas, E o Gordo tá ficando velho, agora tu ouve todas as palavras que ele canta. né, ele conseguiu agora.
Antigamente. Não tá, não tá mais cantando com o bolo Puma na boca. Com Ana Maria. É, Mas e aí, Edu? Tu falou que tem novidades boas? Como é que é? pô. O marasmo acabou, né, pô? Ah, é? Eu não acompanhei nada. Estamos aqui, ó, dia 30 de maio, 10h33 da noite. Acho que eu nunca comentei isso aqui, não sabe que pro mercado do Bitcoin, o mercado ele é considerado aberto 9 horas da noite. Ah, é? Apesar de ele ser contínuo, a gente fala que é mercado contínuo 24/7, mas o candle muda às 9 da noite. Então, é ali que a gente vê o comportamento, porque o mercado asiático ele é muito movimentado, né? Mas é Então, por lá que. aí começa lá, né? O horário tá lá, né? Então, Ah, é, porque é primeiro lá o dia, né? Pode crer. Não isso, tinha pensado. aí, 9 horas o candle muda. Então, estão aí, 30 de maio de 2022, 22h34. Estamos a 31.529. Olha, uma Nas, retomada boa da nas semana passada. últimas, então, nas últimas 24 horas subiu 7,28%. Porra. Deu uma, deu uma animada, deu uma animada. Pô, da semana passada pra. Semana passada tava 24, quase 25. Não, um pouquinho mais, tava 20. Ah, não tava 7. saindo do 28, 28, Pode 28, crer. tava naquele marasmo, mas ele deu uma acelerada aí, Eu fico com hoje. 14 na cabeça. Não, 14 O teu número. ainda não, ainda não. Mas essa semana aí eu andei, ontem principalmente, andei dando umas atualizadas aí nas notícias e nos vídeos aí. Olha, não sei não, acho que o pessoal ele acabou pesando muito na mão da uma correção geral aí dos mercados. Pelo menos eu acho que num primeiro momento aí, acho que pelo menos essa semana aí ou a próxima, aí, acho que a gente vai ter um alívio. Depois eu acredito que pode ter uma correção de novo, mas estou convencido que vou mostrar alguns gráficos aí, algumas notícias que eu tive aí, mas estou convencido que, não sei, acho que baixo de 20 mil Não vai? acho que não vai, não. Tem uma projeção daquele cara que você falou que eu esqueci o nome. O Alessio Rastani? É. Não, ele pode, olha, ele pode até num dia, como a gente já viu, que nem essa semana, semana passada, a gente viu ele tocar 28 mil e os compradores foram lá e defenderam automaticamente. Ele tocou exatamente ali 28 mil, redondo mesmo, e teve compra absurda ali. Então seguraram em 28 mil. Pode ser que ninguém a segurança acontece, mas pode ser que de repente a gente toque num dia 14 e volte imediatamente para 20, você entendeu? Não é difícil. Entendi. Não é difícil acontecer. E assim, Vai ter que estar com o dedo ágil. de- é, pela, pela, pela projeção, pelos meses, porque ele, quem estuda, ele se repete assim o comportamento dele durante os meses. A gente geralmente pode acontecer isso, pode ser que aconteça isso em setembro ou dezembro, tá? Que a última, a último, o menor preço que a gente conseguiu comprar foi em dezembro de 19, né? Dezembro de 19 foi o menor preço que conseguiu comprar. Então pode ser que nesse dezembro agora ele consiga ter um preço dessa natureza, mas eu acredito que vai ser um toque assim muito rápido assim, e vai ter muito comprador defendendo esse preço. A não ser aquilo que a gente já falou, que uma situação, o contexto macroeconômico piore demais, né? Mas assim, vou tentar
mostrar para o pessoal aí o, um economista aí, um analista, o Raul Paul, ele colocou uma série de gráficos aí essa semana, fez alguns tweets aí que eu tô tendenciando aí em seguir o framework dele aí, que tá bem afiado. Eu acho que pode ser que seja uma linha. Acho que agora nesse momento aí, o que a gente pode ver também é o seguinte: o preço, ele, a gente tem que acompanhar também o preço do petróleo. Se o preço do petróleo não retroceder, não der uma arrefecida, pode ser que a gente tenha mais, aí a pressão inflacionária vai continuar e o Fed vai continuar tentando tirar liquidez do mercado e subindo a taxa de juros. É que na semana passada houve um membro do Fed que deu uma notícia boa, falou: olha, eu acho que em setembro a gente vai parar o aumento da taxa de juros. Então isso deu uma animada no, no mercado. Teve um dia na semana passada que teve um descolamento, tá? O Bitcoin, a Bitcoin e as criptos derreteram, deu uma corrigida e o mercado tradicional avançou. Mas desde ontem à noite o Bitcoin já começou Viu? a, a reagir. Hoje a gente teve pouca movimentação, por quê? Porque hoje foi o Memorial Day nos Estados Unidos, então não teve mercado, né? Estava fechado. Então só teve Europa, Ásia, mas agora, nesse instante, a gente olhar o futuro do Nasdaq está subindo 0,40. Então, assim, como eles estão andando bem colados aí, né? Então, acredito que, pelo menos, acho que essa semana, pelo menos durante essa semana, a gente vai ver uma movimentação maior do Bitcoin, mas no tocante às altcoins, eu acho que ainda vão continuar derretendo, não vão reagir porque é a natureza do bear market mesmo, tá? Elas vão continuar, mesmo que o Bitcoin ele continue em uma tendência lateral, vamos pensar que ele fique, que mesmo que ele, porque numa análise técnica não é difícil ele chegar hoje, ele do preço que ele está, ele chegar numa pernada aí, ele deu uma pernada para 45 mil, 45 mil, e depois venha a corrigir de novo. E mesmo que ele fique lateral, eu acho que as altcoins aí, como a gente está em bear market, as altcoins vão acabar não vão acabar derretendo, não vão segurar. Quem vai ganhar mercado mesmo é o Bitcoin. Mas vamos colocar o primeiro gráfico aí que eu É o selecionei. XBT, Isso, é o do Bitcoin, exatamente. tá na tela. Então, o Raul Paul colocou esse gráfico aí no Twitter dele ontem à noite. Para ele, o que esse gráfico está dizendo aí? Ele colocou essa linha verde, é uma média exponencial de 60 meses, tá? Então, pelo comportamento do preço aí, sempre que ele está tocando nessa média, sempre que ele toca nessa média, ele acaba reagindo. Então, ele está bem próximo de tocar, e nesse gráfico que ele colocou, o preço dele seria o ideal de entrada, seria 22.729,14. Tá? Então, tocando nessa, nessa linha verde aí, seria um ponto, pelo que ele está analisando, seria um ponto excelente aí de compra.
Ontem à noite eu estava vendo um vídeo uma entrevista do Benjamin Cohen, e ele fala que em $25.000, ele acha que $25.000 é o preço, que é o que foi que tocou quando teve a derretida da Terra-Luna. Os $25.000 seria o fundo ele já tá colocando $25.000 como fundo, mas assim, de 22 para 25 não, não teria muita diferença aí. Então, quem quiser entrar, dá para entrar tranquilamente. Entrar agora mesmo, entendeu? Acho que o preço tá bom. Eu particularmente comprei ele um pouco a $28.000, tá? Agora, semana passada, tá? 8 e pouquinho. Mas lembrando sempre, pessoal, aqui não é canal de sinais, não é dica de investimento, não é nada. Aqui cada um. Você não pretende levar ninguém pra montanha. Exatamente, cada um faz o que acha que tem que fazer com o seu dinheiro aí, né? E lembrando também, né, pessoal, dá o like aí, comentar, né? Enquanto o Edu toma água, dê like, comente, mande pros amiguinhos. E se der 14, compra Bitcoin. Vai pro próximo gráfico ou vamos continuar conversando? Então, é esse mesmo, aí é o do ficar atento aí se ele vier a tocar os 22.700 aí, seria uma compra excelente. Vamos botar o próximo gráfico, então. Que Tá é na aquilo tela. que eu tinha falado antes, não só entender que todos os mercados de risco, S&P 500, o Nasdaq e Bitcoin subindo, mas assim, eles têm que subir, tá? Para a gente ter um cenário, uma análise melhor do cenário, para a gente ver uma tomada de posição de maior risco, mas tem que olhar também para o preço da, das commodities, porque se elas não vierem a dar uma arrefecida, pode ser que esse seja um pequeno rally só para continuar caindo posteriormente. Esse gráfico que ele colocou, que é o índice de commodities, de variação de preço de commodities, esse gráfico aqui ele é fantástico. O azul CL2 Combi, tá certo. isso é. O azul, o que é? É o comportamento, esse azul é o comportamento atual do preço, tá? Da- desse índice de commodities. O branco, o que ele é? É o preço de 95 até 2002. Então ele colou um gráfico em cima do outro. Uhum. Vê que eles estão muito parecidos, né? Uhum. Então, para ele, o que ele está falando? Ele está colando, como ele colou, ele está entendendo agora, pela leitura, que a gente que estamos num pico do valor das commodities, que Uhum. agora teria uma queda brusca, tá? Que isso aconteceu justamente na bolha da .com, da Nasdaq, quando deu uma derretida. Então, ele está entendendo que o preço, o comportamento dos preços da commodity vai ser o mesmo. Então, vai cair. Então, ele até coloca no comentário dele o seguinte, ele fala, ó, a gente tem que prestar atenção nisso. E os ativos de risco avançarem, as commodities efetivamente cederem, aí sim, compra de ações de tecnologia e Bitcoin, com certeza, tá? Vamos colocar o próximo gráfico aí? Esse aí é o gráfico que ele coloca, é o year over year do CPI, tá? Da inflação
americana. O que que ele está comentando? Ele está falando o seguinte: olha, todo mundo está muito preocupado com o número atual, mas na média de 2009 para, desculpa, 2002 para cá, a média da inflação, que ele coloca de 2002 até 2009, tá? A média da inflação seria 2,6, tá? Então, você olhar um número isolado agora, o número da inflação isolado agora, pode ficar assustado. Mas sendo mantido nesse nível, ele entende que vai acontecer isso, ele entende que vai bater nessa média, e aí batendo nessa média, aí o mercado enxergando isso, aí volta de novo para os ativos de risco e o preço dos ativos de risco começam a andar novamente, tá? Então por isso que o comentário geral aí que está tendo desde essa última fala do membro do Fed, que em setembro daria pelo menos uma pausa, né, no aumento da taxa de juros, para ver como é que o mercado ia reagir. Isso deu um alívio, pelo menos que a gente pode entender aí, um alívio temporário. E aí a gente começa a analisar esses dados e dá para a gente ter essa perspectiva aí de que, na média, se a gente conseguir ficar nessa média aí de 2,4, mais ou menos, aí seria perfeito para que a gente possa ter uma nova onda aí na alta dos ativos de risco no geral, tá? Essa queda brusca, e eu não tô conseguindo ler eu mesmo. 2008, né? Quando teve a crise financeira, Ah, que tá. aí, Diferente aqui. isso, essa queda brusca foi em 2008, né? Mas o importante é saber a média, entendeu? Na média, que ele quer, que a linha horizontal que ele colocou, Uhum. isso que é o importante, a gente ficar com esse número é, atento, né? Então, se ela se continuar se comportando dessa forma aí, a inflação não é nada assustadora, não só ficar. Então, tá, tá tranquilo aí. Por, en- Por por enquanto. enquanto, por enquanto, vamos ver como é que vai ficar. Quer colocar o próximo Calma aí? aí. Ah, tá. Não, o próximo também se refere a um índice de commodities. O que ele fala? Ele fala justamente isso também. Ele fala o seguinte: olha, a gente tem que olhar no comportamento médio, não no preço atual que elas estão se apresentando. Então, o que que ele coloca? Ele coloca essa linha vertical, porque ele analisa o comportamento do preço desde 2000 até 2005, né? Nesse período. Porque o que que ele tá querendo dizer? O seguinte: entre 2001 e 2008, que foi um crescimento, teve um alto crescimento da economia chinesa, que demandou muita commodity, os preços da commodity subiram 215%, tá? Então, o que que ele está falando? Ele está falando, não é, não é nada absurdo, olhando pelo que já aconteceu, uma valorização das commodities, dependendo da demanda que tem da China. Se a China continuar exigindo toda essa demanda,
é normal um um comportamento do preço nesse sentido. Então para o que que ele vem falar? Ele vem falar o seguinte: "Olha, não, o que está acontecendo não é nada, absurdo e fora do contexto daquilo que a gente já teve anteriormente, tá. Então é mais um 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 gráfico, mais um dado que ele coloca para, mais ou menos assim, para tranquilizar e ver que essa correção pode ter pesado, muito, na mão. Pode colocar o próximo gráfico aí, que é o da Tá, Nasdaq, tá na tela. tá. O da Nasdaq, não sei se você lembra na semana passada, lembra que a gente falou que o Bitcoin estava andando juntinho Aham. do então, o que que esse gráfico aí Só um é adendo, pra quem não lembra, dá uma olhada no vídeo que a gente gravou a semana passada isso, e tá lá. que a que a gente comentou sobre isso aí. Então, no nesse gráfico que ele tá colocando aí, a gente também está tocando, nessa média. E quando a gente tocou nessa média, ele reagiu. Então, tecnicamente, numa interpretação técnica, a partir do momento que ele toca na média e reage, tá? Essa média aí, ela é uma média de 150 semanas, ele colocou no gráfico. E aí, como teve esse toque e reagiu, então, numa análise gráfica aí, a gente pode entender que o preço os ativos vão dar uma valorizada em razão desse evento técnico aí. Então, por isso que eu falei que, no mínimo aí, essa semana aí a gente vai ver tem uma boa chances do Bitcoin o preço dele avançar, tá? Então, é um outro dado aí que é interessante ver. Vamos colocar o próximo? Na tela. Esse outro lembra que na semana passada a gente falou sobre esse índice, o ISM, Uhum. que é o índice dos gerentes de compras dos Estados Unidos, que a gente falou quando toca no 50, abaixo de 45, tá lembrado? Aham. Então, esse aí, o que que ele tá? Ele tá colocando o branquinho, né, o branco ele representa o ISM. E o azul é a inflação nos Estados Unidos, tá? Uhum. Ele está colocando de 97 até atual. Então, o importante é pegar, vamos tentar tentar colar ali o que, que aconteceu em 2008. Você viu que teve um pico ali da inflação e ele caiu. Tá? O que, que ele está querendo dizer? Que esse comportamento provavelmente vai acontecer agora, do mesmo modo que aconteceu. Então, o ISM vai cair, tá? Que é aquilo que a gente tinha comentado na semana passada, tá? Porque está aumentando a taxa de juros e provavelmente ele vai ter esse mesmo comportamento, vai ter essa esse recuo e depois ele volta a a a estabilizar, tá. Então você vê ali, quando ele tocou no em na quando teve a crise em 2008, ele tocou nos 35, e 35 é certeza de ter um processo de recessão, Uhum. tá. Depois teve que foi uma recuperação bem, rápida, né, acentuada. Mas aí nesse gráfico ele tá, tipo, preparando a queda, né? Pelo desenho. Isso, exatamente. Pelo desenho, ele está entendendo que vai ser o comportamento vai ser o mesmo. Você vê que no
ali em 2008, você vê que ele começa a cair, a inflação subiu, tem um Uhum. pico, aí depois ele já começa, já tem alguns meses antes, ele já está começando a cair, a inflação vai e cai vertiginosamente Mas ali. esse impulso diferente aí, né? Impulso entre aspas, Hum. gráfico, não pode ser uma queda mais acentuada aí abaixo de. Olha, se abaixo de 35 seria, aí a gente a gente enxerga aí aquela situação que o Alessio Rastani falou do vídeo que a gente colocou na semana passada. Aí o Bitcoin pode chegar a $8.000 por aí. Aí pode acontecer. Por isso que aquilo que eu falo do contexto, né? A gente vê um contexto de ter esse índice aí abaixo de 35. Eu acho que abaixo, se chegar abaixo, porque assim, abaixo de 45, quando ele toca no 45 e fica abaixo de 45, recessão é certa. Uhum. Tá? Se acontecer isso, a gente pode ver 45 ou Bitcoin. 35? Não, 45. 45. Quando fica abaixo de 45, é certeza pelo histórico que se vê, é certeza de recessão. Ele se mantém Tá? sempre acima. Isso, é. Mas é que eu falo assim, a minha leitura leiga, tipo, Uhum. tá bem acentuada a subida Do azul do que você está azul falando. e, É inflação. É então, inflação. mas mesmo o ISM, ele deu Uhum. uma subida boa, comparando um com o outro, antes da Sim. queda. Como você fala que tem aquela questão daquela, meio que, entre aspas, também uma proporção, né, dessa queda, talvez Isso seja. talvez o que você tá assustado seria porque a inflação ali chegou ela agora ela está batendo em 8 e ali seria tá menor, é isso que você está falando? Não, é que na verdade assim, eu tô comparando o gráfico branco, na verdade. Aí agora que eu olhei pro azul e prestei atenção nele, Uhum. ele tem o mesmo comportamento do branco praticamente ali. Então ele Sim, também subiu, se você comparar ele com 2008, ele também subiu, meio, sim. parece até proporcionalmente os dois, assim. Então, porque o que acontece, quando você entra em recessão, você tem a destruição da demanda. Sim. Com a destruição da demanda, vai ter menos inflação, porque você tem menos choque inflacionário. A não ser que a gente entre num período de estagflação, que aqui a gente entra sem crescimento econômico nenhum e com inflação. Mas não é o que o gráfico está mostrando comportamento desde 97 aí, não é o que provavelmente possa acontecer, não que esse cenário não possa não possa se concretizar, mas eu acho que entendo ser mais difícil. O que eu vejo, na verdade, assim, pensando numa lógica, né, desse gráfico e da movimentação, ele vai abaixo de 35 Nesse 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 futuro aí. nesse momento agora, No que tá eu se o desenhando, Fed né? não vai o Fed não vai deixar. Ah, uma Provavelmente intervenção. Mas não, organicamente, me parece que iria. ele não vai deixar acontecer isso não, mesmo porque ele sinalizando, como ele está sinalizando isso, em setembro, ele ó, setembro a gente não vai aumentar a taxa, vamos dar uma segurada para ver como é que vai ser a reação, como é Hum, que a economia vai se comportar. Então ele não vai deixar chegar de uma forma tão profunda assim, porque abaixo de 35 seria uma recessão bem grave, aguda, né? né? Bem aguda, bem aguda, tá? Bem grave, agudo, aí já confunde todo mundo. É. Bem forte, vai. 7? Vamos botar outro gráfico, então? Tá na tela e eu liguei todo mundo. Calma aí que eu já fiz o 7 na tela.
tá? Esse aí, ele coloca também um índice de commodity, tá? Com a inflação, tá? O bran Achei, o achei sacanagem só ele trocar a cor. como assim? Ele inverteu, agora a inflação tá branca. Ah, tá. Não tinha percebido isso, Eu sou, realmente minha formação é design gráfico, e aí eu fico. no no outro gráfico é mesmo, ele tinha colocado, É que na verdade eu acho que na lógica da programação aí, quem tá do lado esquerdo é branco. sim, Quando você coloca o dado do lado esquerdo, fica branco, do lado direito fica azul. sim, exatamente. E aí esse índice aí ele fala que esse índice representa todas as commodities, né, que ele fala que Uhum. comparado com a inflação. E ele também coloca isso numa média, tá? Por isso que esse gráfico por isso que é importante, é year over year, tá? Não é a gente não precisa identificar ele como num número isolado. Então, assim, você vê que o comportamento é aquele mesmo que a gente pode ver lá de 2008, tá? A inflação atinge um pico e ela começa a cair justamente junto e ao preço da, das commodities também vão vir a dar uma cedida. Por isso que eu já falei aqui várias vezes hoje, isso vai ser importante. Não vai adiantar nada se a gente vê essa semana aí a Nasdaq, o S&P 500, Bitcoin subindo e a gente não ter uma reação no preço do petróleo, que foi o que aconteceu hoje, tá? O petróleo ele subiu, ele está subindo, tá? Ele não teve, ó, hoje agora ele está subindo 2,28, está 117. Então é uma leitura que ela tá conflitante, tá? Porque se efetivamente a política de tirar a liquidez do mercado e aumentar a taxa de juros está trazendo algum tipo de efetividade, ele teria que tá caindo, mas não é o que está acontecendo. Mas pode ser que esse o que está acontecendo agora seja em razão de um encontro que vai ter dos países europeus para implementar ou não um embargo contra a Rússia, né? Mas aí eles Mais, estão. mais uma sanção. E aí, isso pode estar dando um ruído temporário agora nesse preço, mas é importante acompanhar durante a semana o que vai acontecer. Tá? Acho que isso É, eu te falo que se o tanque da minha moto chegar a R$ 100, eu vou comprar um VLT. Vou comprar porque um também. patinete elétrico. Isso que eu ia falar, um elétrico, pô. Verdade. Ah, eu tô começando a ver Tesla aqui. Como eu já falei antes, a gente mora em Santos. Começando a ver uns Tesla aqui. Já vi dois, cara. Já viu? Eu nunca vi, pô. Vi dois e o que eu vi aqui é o Extreme blá blá blá. É um grande. É, É uns 2 milhãozinhos, viu? mas custa caro esse bicho Ah, aí, né? mas, cara, é assim. Vai pagar 2 milhões e a luz. E Eu vi numa foto assim, você já viu o painel dele? não tem painel, né? É, então, É aquele iPad lá no meio, não é? é muito louco. Eu, É é, muito. eu acho que, tipo, é reaprender a ter carro. Ir pra esse universo aí. Mais ou Pô, mas menos. um carro dele, eu não sabia, o preço é esse, 2 milhões? Ah, com a importação e tudo, não vende aqui, né? Fazer, né? Eu acho que esse carro deve estar isso aí. O dólar tá quase Pô, 5, né? porque um carro elétrico É o carro sim. elétrico da BMW, 700 mil, pô. Da Então, Tesla, 2 milhões? é 700, Caramba. 700 mil, mas tu consegue comprar aqui, né?
tem revendedora da BMW aqui. A Ah, Tesla tu então tem que importar tem que mesmo. trazer. Né? Né? Documentação. Falei 2 milhões, mas não deve ser isso. Eu falei de sacanagem, né? Mas, tipo, não deve também estar muito mais baixo que isso. É. Eu vejo algumas questões, por exemplo. Eu confiaria mais em comprar um BMW. Porque se você. Porque Não, sem dúvida. se você tiver qualquer problema, qualquer lugar. Até aqui eu acho que tem BMW, não tem aqui embaixo? Não, e assim, é BMW, né, Igor? Pô, Sim. é, não adianta que é a assistência ao Sim. carro, né, tudo não tem. Desculpe Os, os adoradores de Tesla aí, mas não, pensei que eu ia ouvir da boca dos adoradores de bilionários. não. É Ah, porque assim, eu nunca vi nenhum Tesla aqui, tu nunca viu nem, ele de nem verdade, em assim? São, né? Não, eu já vi fora do país já. Eu Ah, tá. já vi numa loja lá nos Estados Unidos uma vez. Era até dentro de um shopping, uma loja. Alguém falou Mas eu que nunca, no, aqui eu não vi. eu acho que é no Canadá, já tem um esquema de Uber com Tesla. Acho que, não sei se é um beta, um Tesla autônomo. É porque o objetivo do Uber sempre foi esse, né? De ter não ter, Não ser tem um autônomo. pouco perigoso ainda. Ah, é. Já teve, eles mesmos já em teste já tiveram alguns acidentes, né? Eu fico pensando o que acontece. Tipo, atropelou alguém, só vai embora, ou ele para e pede desculpa. Ó, foi mal? Desculpa aí. Como é que ele mede a gravidade do acidente, né? Se não tem ninguém para socorrer, ele vai fazer o quê? Se ele atropelou um ser humano, sei lá, Não, deve ter um não, vai dispositivo de ter um emergência. dispositivo de emergência que deve, ele vai ter a localização dele, E, assim, tudo. e a loucura é, como é que ele sabe que é um ser humano? Ninguém colocou um patinete de sacanagem na frente dele. Não, ele vai parar e vai soltar alguma alerta. Eu acredito que deve ser isso, né? Solte algum alerta e ele vai lá, É muito doido. né? Alguém vai Também aparecer. deve dar pra acessar ele e ver as câmeras. Né? Não, Esse carro tem um monte de que câmera, né? não, tem hoje, por exemplo, não é Tesla, mas hoje tem a, até prefeitos de manutenção, eles sabem todo o comportamento do veículo. O, o, o app do veículo está ligado na base lá central deles lá, e Ah, eles sabem de todo o comportamento do veículo, como você dirige, se acontecer alguma coisa, por exemplo, bateu o carro, bateu o carro e o imprudência. airbag, não, se tu bater o carro, o airbag abrir, os caras já sabem que aconteceu um acidente, já, entendeu? Ah, eles mesmos, se bobear, conseguem chamar. Já não, hoje já tem essa tecnologia já. Se tu apertar um botão, tem botão de SOS lá no veículo, ele vai disparar e Ah, sabia disso. vai conseguir. Porque quando você fica conectado o teu carro no aplicativo que eles oferecem, é isso, né? Sim. Aí Quando ele avisa, ó, tá precisando de manutenção, ou ó, precisa trocar o óleo ou alguma coisa, ele avisa tudo, o veículo avisa. tu sai pra trabalhar, o cara te leva pra oficina, né? Não, 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 não. Troca meu óleo aí, campeão. Não, aí começa a dar pau no carro, né? E, Tu não leva o carro para fazer a revisão, aí começa a dar problema no aplicativo, né? sim. No que você pode usar do veículo, ele começa a dar um monte de problema até você te obriga a levar lá. Não dá. Mas eles O bagulho você falam, tem que andar no modo, o modo sequinho, né? Não pode fazer mais nada. não, o que que eles falam assim, olha, você não é obrigado como Obedecer é o carro. não, você não é obrigado, você tem a opção de desligar isso. Ah, Só que assim, eles falam, mas se você fizer isso, você vai perder uma série garantia. não, de benefício, de um monte Sim. de coisa que você possa usar
do aplicativo do veículo. Isso me lembra muito aquele evento quando eu entrei na Sonar. Eu e o Edu, a gente tocou junto já na vida. E no dia do meu ensaio teste, desmontaram o meu Uninho e o app não me disse que ele estava sendo roubado. É Arrancaram mesmo? Tu não Eu não lembra, lembro Edu? disso. Não lembro disso. Não lembra? A gente chamou polícia e tudo. Foi lá na frente da Casa dos Parafusos. Não lembra daquilo? A polícia não vinha e os caras tinham quebrado a bateria do meu carro? Ah, não foi no Vicente lá então, não foi Não, na foi. Fox, não. Foi lá quando a gente ensaiou perto da Casa dos Parafusos no centro. Até o Gabriel, cara, ligou pra polícia falando que tava tendo tiroteio, não lembra disso? Ah, agora eu tô lembrado. Era ali perto da CT, né? Não era ali Isso. perto? Isso. Ah, agora eu lembro. Teve muita tecnologia no concerto naquele dia que foi uma fita crepe pra prender o cabo da bateria e poder ir embora. Nossa, Cara, aquilo foi bizarro. É nossa. muito louco como a diferença de tecnologia é um bagulho incrível, né? É. Pô, E o Falcão de. Qual é o nome do carro do Falcão? Aquele carro japonês lá. Honda. o o Honda Civic. Tinha um Honda Civic, o cara roubou o Uno, cara. Sacanagem. O dele tinha seguro, porra. Mas muito Mas louco. vê, Os caras levaram a minha grade, Edu. É isso que eu tenho pra te dizer. A grade era mas física. vê que o cara queria a peça, né? Com O certeza. cara queria meu som, cara. Ele viu. Eu conversei com, Som? eu conversei Ixi. com o bandido, eu esqueci o somzinho dentro do carro, ele levou. Deixou uma Ah, jaqueta que valia 4 vezes o som. E, meu Deus. e levou o somzinho. Mas é isso. Foi uma estreia boa pra banda. Foi. Já ficamos unidos ali até 1 e pouco da manhã, até chegar a polícia e dar um esporro na gente porque a gente ligou pra polícia. Mas eu não, agora que você falou que eu lembrei desse, mas eu não. Pô, mas que pra mim foi marcante, É, foi o lógico. primeiro dia, tá ligado? Tinha acabado de chegar, mano. Ó, Caramba. tamo no gráfico ainda, vamos aí. Tem mais um aí. Tem mais dois. O, do preço do Ethereum contra o Bitcoin. Esse bem coloridão, né? Esse eu não tô E, conseguindo ler, eu acho que. Eu vou fazer o seguinte. Pra você aqui com ele. Vou cobrir um pouco você com aí na tela. ah, então, esse gráfico, quem colocou esse gráfico aí essa semana foi o analista Augusto Bax. E é aquilo que eu tinha falado pouco antes aí sobre provavelmente o movimento que vai acontecer. O Bitcoin vai se valorizar perante as demais criptomoedas, inclusive o Ethereum, a gente está comparando porque é a segunda maior, né? Então, a tendência, né, enquanto persistir o bear market, do Bitcoin vier a ter essas valorizações, mas você comparar o preço das demais criptos em relação ao Bitcoin, vai ter aquilo que a gente fala, a dominância no market cap do Bitcoin vai aumentar. Ou seja, quando a gente está em bull market, essa dominância ela acaba diminuindo. As demais criptos elas tendem a avançar no mercado, elas tendem a se valorizar perante o Bitcoin, aquela estratégia de você estar exposto em altcoins para aumentar o seu número de Bitcoins, mas no bear market não é recomendável você fazer isso, porque você vai perder Bitcoins, vai perder dinheiro fazendo isso. Quando estamos em bear market, o melhor a se fazer é ficar em Bitcoin, não exposto às altcoins. Porque pela natureza do mercado, as pessoas têm que entender o seguinte: você fica exposto em altcoins para aumentar o teu número de Bitcoins. Tá?
Então, se a gente está em bear market agora, as altcoins não vão se valorizar. Quem vai ficar forte, quem vai continuar sendo forte, vai ser o Bitcoin. Se o Bitcoin vai corrigir 80%, as altcoins vão derreter 300, 400, 500%. Tá? Então, esse gráfico, ele tá mostrando o seguinte, que o que a gente fala, né? O que era o suporte, tá? E a resistência. Então, ele tá, é que não sei se você tá falando que não tá muito... Só na descrição lá em cima. Dá pra ver, o gráfico dá pra ver a setinha branca e tal. Claro. Essa barra grande aí, maior aí, Meio vermelho, né? vermelha, né? Então, qual que vai ser o comportamento gráfico que vai acontecer? Esse suporte, quando teve essa barra grande aí vermelha, ele perdeu esse suporte, tá? Provavelmente o que vai acontecer? Ele vai tentar voltar para esse suporte, que agora vai ser uma resistência, tá? Ele não vai conseguir passar pelo preço, ele vai bater e vai continuar caindo. A tendência gráfica vai ser acontecer isso. Quando a gente tiver o Bitcoin tiver acima da média de 8 semanal, aí é o que é o momento ideal de você estar exposto às altcoins, aí sim você vai conseguir ter retornos maiores, você vai poder aumentar o teu número de bitcoins, se expondo nas altcoins, inclusive no Ethereum. E ainda uma situação ainda mais que chama mais atenção ainda é que em agosto vai ter uma atualização no Ethereum, tá? Vai ter que a gente chama demerge, né? O Ethereum, ele vai deixar de ser Proof of Work e vai virar Proof of Stake, tá? Então, essa mudança está trazendo... a gente não pode nem falar que é um risco, né? Porque tem a diferença entre o risco e uma incerteza, né? O risco você consegue medir o risco. A incerteza você não sabe o que vai acontecer. Como a rede Ethereum ela é gigantesca, tá? Todas as altcoins rodam na rede Ethereum e vai ter essa mudança, tá? Vai ter esse demerge. A gente não sabe o que... Lógico, isso está sendo... O pessoal está fazendo teste aí, estão fazendo vários testes para ver como é que vai vir a funcionar. Mas, se der algum problema, isso seria assim, a gente pode até dizer que seria um cisne negro, né, no mercado de cripto, porque se der algum problema nessa atualização, seria a quebra da rede Ethereum. E quando a gente fala quebra da rede Ethereum, a gente fala quebra de todas as altcoins. Tá? E isso pode acontecer. Por isso que não é saudável hoje, tá? Não é saudável hoje, não é recomendável você ficar exposto. Além de a gente estar em bear market, vai ter essa atualização, e como a gente não sabe o que vai acontecer, por isso que eu enfatizo de novo, é uma incerteza, não é um risco, tá? O risco eu consigo medir, porque a gente não sabe o que vai acontecer, então é uma incerteza. A gente está nessa incerteza do demerge na rede Ethereum, então eu opto por não me expor ao Ethereum hoje, a Ether hoje. Então, assim, prefiro ficar de fora e pagar um preço mais alto depois do que ter um risco de perder bastante dinheiro.
quer colocar o. Aí o último. Tá na tela. O último aí é um padrão gráfico que. O Chama, Dead Cat Bounce é excelente. é o pulo do gato morto, vai, traduzindo pro. É o que, assim, é o que pode acontecer nos mercados, tá? A gente não pode descartar que esse pequeno rally seja para isso. Que o Bitcoin chegue em 40, 45 mil e ele venha a cair mais um tempo aí para frente, daqui a alguns meses aí, ele vier a cair para aqueles valores que a gente está falando aí, 20 mil, 14 mil. É possível que isso aconteça. E é um padrão que é num bear market, isso é um padrão bem comum. Para quem está atento, pode tirar bastante proveito disso, pode ter tirar bastante dinheiro do mercado quanto a isso. Inclusive, a gente fala assim, é uma opção de cada um. Por exemplo, nas altcoins aí, se a pessoa quiser estudar e se dedicar, ela pode ter um movimento desse, ela pode numa uma determinada correção aí, o ativo cair 80% e ela identificar um ponto de entrada, e desses 80% que caiu, ele se valorizar 50%, e depois desses 50% que ele caiu, que ele subiu, ele pode cair mais 80%. Tá? Caraca. Isso é o normal de acontecer com as altcoins num bear market, assim, tá? Então, para o pessoal ficar atento, porque pode acontecer o gatinho aí, ó. O O gato pode cair de pulo do costas. gato, o pulo do gato morto aí. Eu achei o nome excelente pra uma banda. Dead Cat Bounce. Red Cat Bounce. Legal, não é bom, hein? Né? É. Bom, eu acho que esse aí foi esse aí o recado que eu quis passar aí nesse Hoje. programa aí de hoje. Mas tá legal agora, porque semana passada tava chato, pô. Não tinha. Tava sem emoção, pô. Tá muito longo. É que a gente, Não, a gente não, grava. não, não, eu tô falando do preço do Bitcoin. Tava muito chato, pô. Já tava monótono, já vinha com problema. É, pô, já tava chato pra caramba. Pô, já tá 31, ó. Tô aqui, tá aberto. 31.625 aqui, ó, pô. Agora já Tá tem indo. até susto do gato morto. É, pô. Até o gato morto se assustou. Com o que tá acontecendo. Pô, mas essa é uma parada muito louca, a mudança, né, cara? Pra mim é tudo muito novo, então é maluco ver coisa Tu vê que acontecendo. assim, de uma semana, de um dia pro outro, a percepção muda completamente diferente, né? Sim. E os motivos, as consequências, é muito. São. Tem uma variação grande, né? Isso, é. E aí, falar nisso, falar em variação grande, a gente está no projeto Vamos Diminuir o Tempo do vídeo. Comenta aí com a gente o que vocês acham. Vídeos mais longos, vídeos mais curtos, cortes desses vídeos. E fala pra gente ir balanceando, deixando uma coisa mais sucinta. Pra vocês que são preguiçosos e não querem assistir tudo pra achar onde estão cada coisa. Porque quando a gente tá empolgado, vai 2 horas e meia de vídeo e a gente fala de um monte de coisa, inclusive de airfry. Tem um vídeo que a gente fala como fazer o frango sem azeite na airfry. É. Pesquisa lá. Eu não lembro Como se fazer, tá desde o primeiro. Eu não me lembro qual foi. como fazer pudim na airfry. É. Caralho, se desse pra fazer um pudim na airfry, eu com Não certeza sabia ia. que dá pra fazer? Tá zoando. Ah, tu não sabia? Dá, pô. Já- Coitada, não aguenta. Não aguenta de rir, então vai passar mal. Eu tô falando sério, pô. Caraca.
Nem vai escorrer, né? Por dentro daquela gradezinha, né? É, não, não E dá, eu, pô. Já e vi eu na. fiquei Já, pensando mesmo. é. Tá zoando, Já né? vi na. Não, pô, já vi na receita, pô. Já vi, pô. Vendo o manual da Airfryer. É, pô, dá pra fazer tudo lá, pô. Esse manual tem, quando tu compra uma grelha, vem o calho moído no palito também. Ai, caraca. Minha namorada virou pra mim e foi fazer compra. Ela, nossa, que legal, carne moída de frango. Por que que tu olhou isso, cara? Carne moída de frango. Pessoal muito É que a. saudável. Então, aqui começou a ter isso aqui agora, mas lá fora é comum, né? Carne moída de frango? É. Aqui, Cara, aqui sabe? eu acho que só tem de uma marca, só, acho que só tem da Swift, acho que é. Foi da Swift mesmo. Eu tava comprando várias coisas pra testar Hum. da Swift, aliás. Swift patrocina nós porque, cara, é bom. É, As coisas de vocês são boas, eu não sabia. Eu comprei um negócio enganado, cara. Eu li. Sabe aquele troço? É uma carne que é tipo uma bolinha pra tu assar. E eu comprei de porco, sem querer. Eu li com maior atenção o bagulho. Aí uhum. tava lá a peça. Eu falei, acho que era. É suíno. Lá. Eu achei Que tem a muito suína. barato. Só que eu não li o suíno, só li picanha. Eu falei, nossa, que barato. Vou comprar. Carne de porco é bem mais barato, pô. Caraca, muito mais barato. E tipo, e mó É, bom o bagulho. Eu achei que. Eu falei, puta, nem vou saber fazer. Mas mó gostoso. Era da não, é bom. Swift, Swift patrocina nós. Exatamente. Eu vou mandar vou colocar meu endereço da minha carteira aí E é isso que eu ia nos falar. comentários aí. Manda em Bitcoin, mas manda em Bitcoin fechado, redondinho. Sem É, fração. sem satoshis. Só inteiro, só. Satoshi É, é coisa de pobre. não vai com esse papo aí. E vocês, pô, só em Santos aqui, né, do lado da casa do Edu tem uma, dentro da minha tem outra, Swift. Então É, vocês têm Bitcoin. pô, Manda pra nós. demais, demais. É. E aí, fechou então, Edu? Vamos ouvir Ratos de Porão? Ou tu tem algum recado Bom, pra galera? não, acho que é isso aí. Quiser deixar algum comentário final, alguma percepção tua aí, quer falar alguma coisa? O que que você. Eu quero. Por que você ainda É, não apertou o like e balançou o nosso sininho? é. Ficou Não, estranho. qual que vai ser o prêmio aí? Lembra que a gente falou na semana passada? O que que chega primeiro, 1 milhão de seguidores ou Bitcoin a 100 mil? Seguinte, se a gente chegar a 1.000 seguidores, que a gente vai poder monetizar o canal, eu faço um Flower Nankin, que aí vocês vão ter que descobrir o que é uma coisa minha da vida. Mas eu faço um personalizado para quem for o milésimo. Então é isso. Pô, legal. Eu pensei que tu ia falar que tu ia dar um NFT. Não, eu dou um físico. O NFT intransferível. Ou melhor ainda, eu dou um pseudo NFT, não computado ainda como NFT, que vocês podem dividir, enviar para todos vocês sem problema. Pô, tá resolvido o problema. Acho que a gente podia chamar o Cauê Moura para ele falar com a gente o que ele acha sobre NFT. Seria Já uma, ouviu? seria uma boa. Ia ser, Hum, ia ser Não. bem engraçado. É. É, porque ele tem argumentos não convincentes de que NFT não é uma boa ideia. Mas seria legal o ponto de vista para poder pensar. Tem muita gente que deve Mas pensar eu, igual. não, não, mas eu também acho que não é uma boa ideia. Eu acho que é péssimo. Eu também não, eu também acho que isso aí é sinônimo de Porque extravagância. e quando você diz pra uma pessoa que ela não pode ter uma coisa que é digital desde a sua desde o seu nascimento, tá pedindo pra ser roubado. É só isso que eu tenho pra te dizer, tipo, porque Não, é que eu li já não vou lembrar, mas assim, o número de NFTs que são são só roubados da carteira e que são o que a gente pode falar que é aquele nome da contrafração, né? Que ele é cópia de outros que já existem, é uhum. absurdo. Então, E e aí, praticamente você só tem aquela coleção lá, o Bored Ape lá, que é o que. E o resto. e assim, e na verdade assim, como você tem o acesso à página, tem como copiar.
É simples para uma criança copiar aquilo. Ah, mas aí não tem o valor do objeto. Mas a ostentação da imagem eu tenho. Então, na verdade, se você não está falando sobre a questão financeira, Sim. ele vai acabar perdendo Então, valor por isso. o, falando de novo nele aí, no Augusto Bax, essa semana eu tava ouvindo ele falando, que ele comprou um Bored Ape. E ele tava falando o seguinte, ele vendeu já. O que ele falou? Como você tendo o Bored Ape, você consegue acessar uma comunidade, né? Uhum. E ele falou que o que ele achou mais interessante foi isso, que ele conseguiu acessar essa comunidade aí. Ele falou que pegou várias informações aí do mercado boas. Aí, por exemplo, ele podia, quem tinha o Bored Ape podia acessar a compra de terrenos, aqueles terrenos lá virtuais lá, que teve. E ele falou que ele conseguiu ter acesso primeiro, porque ele comprou, e ele conseguiu vender com lucro, porque ele teve acesso primeiro. Então, assim, Entendi. tem algumas coisas. Só que assim, pagou 300 mil reais em um. Mas será que ele recuperou? Ele falou que ele vendeu ele falou que ele vendeu com pequeno lucro, e foi isso que ele falou. Ainda valeu pela negociação, mas. Sim. Mas eu acho arriscado, porque, por exemplo, Pô, arriscadíssimo, nossa. ele deve ter feito a operação rápida também, não ficou com ele muito tempo. Não, acho que ele ficou alguns meses. Chegou a ficar uns Chegou a ficar meses. meses? Ele chegou a ficar uns meses. Eu não sei exatamente, mas ele chegou a ficar assim. Mas eu acho um apartamento coisa demais pra tu. Tá ligado? Pô, mas que isso? Fala, Não, Ju. assim, é que eu não, assim, por mais que eu já escutei milhares e milhares de argumentos, assim, a favor, não, sabe, uma coisa assim que não... Mas o que a gente pode fazer enquanto está hypado esse assunto? Posso desenhar algo. É, Vou desenhar, seria... vou desenhar o Picasso. O Picasso é foda. Eu ia falar o Van Gogh, falei o Picasso e ia ficar bizarro se é. desenhasse Picasso. Mas o Van Faz Gogh. um, faz um NFT aí do Dead Cat Bounce aí. Caralho, Dead Cat. Pior que eu acho que pela zoeira o bagulho emplacaria, sabia? Hum. Pior que. Tem coisas que eu acho que pela brincadeira eu acho que emplacaria. Sei lá. Mas aí também tinha que pensar no todo, né? O que vocês acham? A gente tem que ter um NFT do canal ou não? Fala aí. Fazer o Dead Cat Bounce. Comentem aqui pra gente. Beleza? Nós Então é isso. estamos fechando 1h07, Edu. Acho que é o mais curto da história. Perfeito. Assistam, comentem, compartilhem e dá Bitcoin pra nós. Valeu, Swift. Comentários, Estamos esperando, hein? comentários e dá um like, galera. Valeu. O like. Valeu. Ratos de porão.